Enquanto abrimos essa importante sessão da CPI, o Brasil passa por um momento grave. Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de blindados das Forças Armadas, em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas, na verdade, está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Desfiles como esse serviriam para mostrar força para conter inimigos externos que ameaçassem a nossa soberania, o que não é o caso nesse momento. As Forças Armadas jamais podem ser usadas para intimidar sua população, seus adversários, atacar a oposição legitimamente constituída. Não há nenhuma previsão constitucional para isso. O Brasil vive o maior período democrático de sua história, desde 1985. Temos eleições livres e instituições fortes e independentes dos poderes. Bolsonaro não tem o direito de usar a máquina pública para ameaçar a própria democracia que o elegeu. Em apenas 2 anos e meio de mandato, Bolsonaro colocou o país nessa situação vejatória, degradou as instituições e rebaixou as Forças Armadas, formadas em sua grande maioria por homens sérios e honrados, como pude presenciar de perto no meu Amazonas. Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites. Como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Agressões à Constituição não são legítimos. Defender golpe não é aceitável. E defender o fim da democracia precisa ser punido com rigor da lei. Nós, os democratas, estamos aqui a postos para defender a democracia e o nosso país com os instrumentos que a Constituição nos confere. Era esse o recado que a CPI, eu como presidente da CPI, queria passar. A democracia é inegociável. Não se negocia a democracia. E aqueles que usam todos os meios para apoiar um golpe estão contra a democracia, estão cometendo um crime constitucional, independente do meio de comunicação. Independente do meio de comunicação. Quem esteja, nesse momento, apoiando esse tipo de atos, arroubos, contra a democracia brasileira, não pode passar impune. Nós já temos história. E a história da democracia brasileira, cada ano se fortaleceu. Não é possível que num país democrático, em que nós votamos e somos votados, em que perdemos ou ganhamos eleição, se questione isso no momento em que temos outros temas mais importantes para tratar na nação. Pessoas morrendo todos os dias pela Covid. A fome em vários cantos do país. O desemprego em alta. A economia cambaleando. E a discussão, a pauta, é uma pauta superficial, golpista, que não leva o Brasil a lugar nenhum. Nos torna um país pequeno, um país sem autonomia, um país sem rosto. Nós não somos isso e não vamos permitir que aqueles que estão de plantão comandando qualquer instituição
possa querer acabar com a democracia brasileira. Não aceitamos isso. Em 1984, estava eu aqui em Brasília quando o general Newton Cruz colocou seus tanques contra o voto direto. Não houve enfrentamento, mas a história registra até hoje. E lá atrás, quando esse tipo de atitude foi tomado e não houve punição, está acontecendo de novo. Por isso, o Congresso Nacional não pode se curvar a isso. É necessário que tome providências. Punição àqueles que, mesmo brincando, fala de golpe como se fosse uma coisa normal. Aqueles que, de uma forma de brincadeira, tratam a democracia como se fosse uma coisa que não deve ser respeitada. A democracia tem que ser respeitada. A divergência de opinião faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é arroubos e mostrar força contra os próprios brasileiros. Mostre força para aqueles que possíveis inimigos de fora do país. Aqueles que queiram atacar a soberania brasileira. Não contra os brasileiros que construíram essa nação. Não vamos permitir isso. E eu espero que a CPI da Covid tome a frente disso e continue mostrando o desmando que esse governo tem em relação à morte de milhares de brasileiros e à morte de milhões de sonhos nesse momento. Agora, no último domingo, Dia dos Pais, milhares de filhos não puderam passar o Dia dos Pais com seus genitores. Por quê? Porque perderam seus pais para a Covid, numa omissão clara do governo que poderia ter salvado vidas. Nesse sentido, eu quero dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo, o Senado, nós senadores, não nos curvaremos a arroubos. Vossa Excelência, na qualidade de presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, é um pronunciamento em nome da maioria dos membros dessa CPI. Além disso, senhor presidente, só destacar que patética demonstração de fraqueza. O que estamos vendo nesses instantes na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, é uma patética demonstração de fraqueza. Mais patético que aqueles desfiles de Kim Jong-un, lá em Pyongyang, na Coreia do Norte. Porque aqueles, pelo menos, é para demonstrar força para o inimigo externo. Este daqui é para demonstrar força diante de quem? A força a ser demonstrada hoje, senhor presidente, e talvez seja não para demonstrar força, mas para esconder. Para esconder e para desviar a atenção do que realmente importa. O que realmente importa é o balcão de negócios que foi transformado no Ministério da Saúde, quando mais de 3 mil brasileiros estavam morrendo. O que importa são os esquemas de corrupção que essa comissão parlamentar de inquérito está descobrindo. O que importa é a inflação acumulada no último período de quase 9%. O que importa é o preço da carne, do óleo de soja, do arroz, do feijão, que os brasileiros não estão tendo dinheiro para pagar no supermercado. O que importa são os mais de 14 milhões de brasileiros desempregados por conta dos erros da condução por parte deste governo. O que importa, senhor presidente, são mais de 563 mil famílias brasileiras órfãs, por conta do negacionismo, por conta do tratamento precoce sem eficácia comprovada, por conta da pior gestão da pandemia do mundo. Ora, senhor presidente, nós ficamos cansados de tanto ouvir nessa comissão, alguns tentando desviar o curso dessa comissão, dizendo que essa era uma CPI circense, era uma CPI do circo. Mas olha que hoje fizeram um espetáculo com todo o respeito ao circo. Mas hoje resolveram fazer um lamentável espetáculo circense na Esplanada dos Ministérios. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu queria fazer brevíssimas considerações a par do assunto que tomou conta do início dos trabalhos da CPI no dia de hoje, especialmente em razão do desfile
das Forças Armadas a apresentação que foi feita. Já ouvi senadores mencionando aqui, as Forças Armadas não agem por improviso. Obviamente que esse desfile, essa manifestação já estava preparada e nada mais natural. Forças Armadas em desfile não me assustam e nem me constrangem. Tem outras coisas que me assustam e me constrangem profundamente. E o Brasil já vivenciou isso ao longo das últimas décadas, de maneira que, ao olhar no retrovisor do tempo, eu posso dizer, me constrange. O desfile de corrupção, o desfile de roubalheira, o desfile de dinheiro público brasileiro saindo do Brasil e indo financiar obras e serviços em países dominados por ditadores, por comunistas, num alinhamento de esquerda que tirou do brasileiro para colocar em Cuba, tirou do brasileiro para colocar na Venezuela, tirou do brasileiro para colocar em tantos outros países. Esse desfile de dinheirama brasileiro, saindo daqui e indo financiar obras lá fora, isso me constrange, isso me dói muito. 60 bilhões de reais saíram do Brasil, do nosso BNDES, para financiar obras mundo afora. E detalhe, o maior calote, porque o Brasil não está recebendo esse dinheiro. Não está recebendo. O dinheiro que faltou para fazer a reestruturação da rede de saúde, lá no interior do estado de Rondônia, Roraima, Amapá e tantos outros estados da federação, esse dinheiro saiu daqui em desfile público oficial, com a chancela dos governos do PT, e foram lá para fora. Esse desfile me constrange, esse desfile me incomoda, esse desfile me dói, me tira a paz, me tira a paciência, porque faltou para os brasileiros. Hoje, nós vivemos o caos em razão da pandemia, mas talvez o impacto fosse menor se não tivesse roubado tanto. Falaram de Ulisses aqui. Ulisses soltou uma frase uma vez que é muito boa a gente relembrar hoje. Não só na frase, mas na sua prática. Não roubar, não deixar que roubem, punir os que roubam. O desfile dos militares nas avenidas não me constrange, não me amedronta. Quem tem medo de militar tem suas razões, eu não. Não tenho medo dos militares. Eu tenho medo de quem usa o poder para tirar do povo. Usa a República para atender os seus caprichos, o seu projeto de poder, a perpetuação. Felizmente, os brasileiros, nas urnas, apertaram o botão da mudança. E hoje, falam em corrupção aqui, mas não consegue mostrar um centavo de real desviado nos contratos que apontam. Nenhum. Mas os mesmos que apontam aqui, quando alertado, quando apontado para onde houve prática de corrupção, silenciam. É bem verdade, senhor presidente, que o Brasil vive um momento delicado no plano nacional, do ponto de vista do relacionamento, da harmonia entre os poderes. Eu acho que isso tudo deve carecer de todos nós uma reflexão profunda. Mas não é criticando, não é combatendo, não é fazendo de uma situação como essa de hoje, esse palco de discussões, que nós vamos pacificar o Brasil. Eu concluo a minha fala dizendo que eu acredito no Brasil. Acredito e defendo a democracia. Assim como defendo e espero que a Câmara dos Deputados, no dia de hoje, dê um passo adiante, aprovando o voto auditável. O que me chama a atenção, e eu concluo aqui, presidente, é o esforço que está havendo
de pessoas e altas autoridades da República contra a transparência do voto, contra a segurança do voto. Isso está me acendendo uma lâmpada amarela que me preocupa muito. Altas autoridades contra a segurança do voto, contra a transparência do voto. É isso que me assusta. Obrigado, então, senador. o voto auditável é um direito da cidadania e um bem para a democracia no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.